E aí, tudo bem com você? O Belix aqui, bem-vindo ao Bike Podcast. Então, primeiramente, eu peço para você deixar seu like, deixar um comentário, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que gostam de bicicleta. Também, se você quiser ser um apoiador, o link está na descrição. Você pode apoiar o Bike Podcast para esse projeto continuar e cada vez trazer mais pessoas interessantes. Temos 3 modelos de apoia-se. A Laura é nossa apoiadora aí, muito obrigado, Laura. Já está aqui na tela, o seu nome também pode estar aqui na tela como patrocinador. Também tem o site Oba Ganhei, que é um site de rifa de bicicletas, então se você quiser comprar uma bicicleta num valor muito baixo, lá tem a Scalper do Avancini, uma bicicleta de mais de 60 mil reais por R$32 o valor do bilhete, então link também na descrição. O papo de hoje vai ser com uma pessoa muito massa. Essa pessoa, para vocês terem noção, ele já desceu a escadaria da igreja aqui da cidade de Gaspar, com a tocha olímpica. Então, Jonas, muito obrigado, cara. Agradeço demais aí tu ter tirado o teu tempo aí para vir conversar com a gente aí. Eu sei que tu é um cara atleta, então tu tem que estar sempre treinando aí, mas muito obrigado. Queria que tu se apresentasse, dissesse tua rede social aí pra gente. Primeiramente, bom dia, Obelix. Obrigado pelo convite aí. Então, minha rede social é jonas.aventura no Instagram e Jonas Junks no Facebook. E é isso aí que eu tenho. Eu não sou muito popular, né? Mas estamos aí. Massa, cara, massa. Ô, Jonas, eu sempre gosto de começar perguntando, claro, tu és o cara do Corrida de Aventura, né? Mas eu sempre gosto de perguntar quando o cara começou a pedalar e tal. Eu queria que tu contasse um pouco dessa história aí, se tu já começou com a corrida de aventura, tu começou primeiro com corrida caminhada, depois fosse migrando, como que foi essa história aí com esse esporte aí que tu pratica? Eu sempre gostei de brincar muito, né? Na escola eu jogava vôlei, basquetebol, eu sempre era muito ativo, brincava muito de bicicleta em casa, na rua, a gente tinha uma rua meio que fechada lá, e os primos e vizinhos brincavam sempre junto. E aí, na escola eu joguei mais xadrez, vôlei, e depois eu comecei aos 13, 14 anos aí com bicicross, aí competi um ano no bicicross com os 15, e aí fiquei com medo, tava toda semana ralado, né, e se machucando, joelho, cotovelo e quadril sempre tá com a pele esfolada. Aí eu pensei assim, vou vender a bicicross, vou comprar uma mountain bike. Aí em 2004 foi isso, janeiro de 2004, comprei a minha primeira mountain bike. Na época, não tinha muita gente pedalando e tal, mas aí comecei a explorar. O meu primeiro pedalzinho foi até o topo lá da Zoninha, ou Saltinho, como eu conhecia, né? Pô, que massa. Aí fui até lá, voltei. Aí o meu segundo pedal foi até o final da Zoninha e voltava. E aí depois fui explorando, assim foi. Aí conheci Belchor, aí Baú, aí foi lá pra Luiz Alves, aí a Pedal da Praia e tal. E pelo um programa que passou uma vez, acho que foi um Fantástico, assim, uma reportagem sobre uma corrida de aventura, que eu olhei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Daí, só que eu pensava assim, aí comecei a ver reportagem em revista que tinha sobre corrida de aventura e tal. Pô, esporte difícil e tal, porque só tem prova longa, 5 dias, 7 dias, 10 dias, né? Aí, bom, é isso que eu quero pra minha vida, mas só que vou ter que começar devagar, né? E aí então eu comecei a correr na minha rua, ia até o final da rua, voltava. Foi passos pequenos, assim, de formiguinha. Até que um dia, quando 2006, chegou a internet lá em casa. Daí eu comecei a pesquisar sobre corrida de aventura e vi que tinha aqui em Santa Catarina. E até então já teve uma prova organizada aqui em 2004, em Gaspar. Só que não fiquei sabendo. Naquela época eu tinha 16 anos, também não tinha muita informação, né? Hoje a informação é muito mais rápida, né? Muito mais acessível. E naquela época não era tanto assim. Aí eu fiquei sabendo pelo Orkut, né, na época, né? Sim. Aí no Orkut, aí eu vi que um pessoal lá de Floripa tava precisando alguém para fechar o time, né, para ir para Pomerode.
E naquela semana eu falei, eu corro um pouquinho assim, mais pedalo que corro, mas sempre tive vontade de fazer uma corrida de aventura. E aí eu comecei. Aí fui lá, disse que o cara aceitou, aí entrei no time e foi a minha primeira prova, foi 25 quilômetros. Eu nunca tinha remado, nada em caiaque, né? Daí fomos lá, fizemos a prova, terminamos em último. Terminei a prova destruído, né? Mas, imagina. aí, depois daquilo, nunca mais parei. Foram 4 provas naquele ano. E, depois daquele ano, assim, 4 provas, aí o ano seguinte teve uma fase financeira ruim na minha família, tal, que eu trabalhava com meu pai, aí tive que parar a faculdade, mas nas competições ainda eu continuei trabalhando na competição, tal. E aí, em 2008, fiz a minha primeira prova longa, assim, né, daquilo que eu tinha visto na TV, que era uma coisa impossível. De repente eu fiz e, foi possível, terminei. Né? Terminei a prova, tinha corte, tudo, mas tinha terminado. Aí uma outra equipe melhor me convidou para correr com eles, daí fui, vamos embora. Aí fui, a primeira prova longa, né, que eles queriam que eu me convidaram para correr no Mundial de Corrida de Aventura. Era a final aqui, aquele ano, 2008, no Brasil. Começou no Maranhão, Piauí e Ceará. Foram 7 dias. Foi muito difícil, mas com um time experiente a gente terminou a prova completa. Eram 60 times, ficamos ali em 30º, né? Ficamos metade da... Né? Então foi bem show, assim, né, pra mim. E aí naquele mesmo ano eu ganhei minha primeira prova de aventura. Daí depois de 2 anos fazendo corrida de aventura, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa, assim, no esporte, né? E aí teve várias, né, idas e vindas. Aí depois aí em 2008 entrei na faculdade de Educação Física. Aí foi 2008, 2009, 2010 fui para Portugal, fiquei um semestre lá, estudando lá na faculdade do Porto. E aí os horizontes se abriram, né? Eu fiz muita prova de orientação, que é um dos esportes aí, uma das modalidades dentro da corrida de aventura, né? Porque a corrida de aventura, ela não é um esporte balizado, né? Ela é um esporte que você ganha um mapa no início da prova, aí tem os pontos no mapa e você não pode usar o GPS para ir até esses pontos, então você tem que navegar com o mapa e a bússola. E aí você pode escolher a rota que você vai, você pode escolher uma trilha, uma estrada, e você escolhe, né? Isso vai depender de você. E às vezes acontece de se perder e tal. No início, assim, era meio frustrante e tal, mas hoje a gente se frustra, claro, quando se perde, né? Mas a gente já se adaptou, né? Se acostumou com isso, né? Enfim, se eu ficar contando aqui sobre a minha vida, né, eu vou até amanhã, né? Não, a gente tá aí. Cara, que interessante aí que tu falou da parada do mapa. Então, tipo assim, mesmo nessas corridas gigantescas aí, não tem GPS, nada. No máximo, de certo, essas provas aí, mundial, coisa assim, de certo, tu usa aquele GPS Spot só pra, se caso o cara se perder, alguma coisa, ou nada mesmo? Só o mapa e a bússola e daí... A corrida de aventura, ela começa como? Ela começa primeiro com a bike, primeiro com a corrida? Qual é Porque, tipo, é sempre bike, trekking e canoagem? Ou pode mudar isso dependendo do país ou a competição e tal? Então, quando a gente fala de corrida de aventura, que a gente pratica bike, corrida e caiaque, né, canoagem, o pessoal já lembra do triatlon, né? Que é o esporte natação, ciclismo, corrida, né? E essa sempre é a sequência, né? Mas não, corrida de aventura é um esporte que cada prova é uma prova diferente.
Às vezes você larga de bike, vai para o trekking, vai para canoagem, ou vai para o trekking, para bike de novo e assim vai. Não tem modalidade, a sequência não é definida. Isso quando o organizador organiza a prova, vai modificando assim conforme o terreno, conforme a organização, né? Por exemplo, agora em novembro, já estou esquematizando uma aí, até fica o convite aí para todos os gasparenses, quero ver se eu consigo... já estou com a parceria da prefeitura, né, da FML, para fazer a prova em novembro, se a pandemia deixar. E a sequência da prova, basicamente, ontem eu terminei o esboço assim, né, do trajeto, aí vai ser largada de bike, aí faz canoagem, o trekking, né, e a bike de novo, aí termina, né. Então, dentro de uma prova pode ter, agora no Paraguai, por exemplo, a gente vai ter, são 5 dias, né, só que são 500 quilômetros e vai ser até poucas transições, né, porque numa prova dessas às vezes tem bastante ou tem poucas. Aí depende da prova. E essa não, vão ser só 2 pernas de bike, 2 de trekking e 1 de canoagem. Então vão ser bem longas, né? Acho que é uns 300 km de bike, mais uns 150 de trekking, mais uns 50 de canoagem. Enfim, são tudo pernas longas, né? Caramba, velho! São horas, né? As provas curtas já são mais rápidas, assim, tipo meia hora, 1 hora, 2 horas... Depende da prova, né? Depende do tamanho dela, isso tudo, né? Essas provas aí mais expedicionárias, elas têm pernas aí que eu já fiquei 50 horas, né? Perna que tu fala é uma modalidade? Pernada assim, por exemplo, 50 km de trekking, uma pernada. Aí vai para a próxima modalidade, né, fez a transição, aí mais 100 km de bicicleta, né? Aí é a segunda pernada. E assim que vai. massa. Ô, Jonas, e tipo assim, por exemplo, né, tu comentou que tem o individual, tem dupla e tem grupo, né, quarteto, né? Mas quando por exemplo, dupla, quarteto, vocês 4 ou vocês 2 vão fazer, os 2 vão fazer o ciclismo, os 2 vão fazer o trek, os 2 vão fazer a canoagem, ou isso é dividido? Tipo assim, tu vai fazer, o Jonas é melhor no trekking e na canoagem, então ele vai fazer a trekking e a canoagem e por exemplo, teu parceiro Leandro Tonet vai fazer a bike porque ele tem mais experiência, ou não, é os 2 juntos tudo? Então, aí a corrida de aventura, ela é um esporte que engloba muita coisa além da parte física, né? Envolve trabalho em equipe, porque a gente larga junto, percorre junto e termina junto. Se um da equipe não terminar, a equipe está desclassificada. Então envolve, talvez, sei lá, o meu amigo Leandro, né, por exemplo, se ele fosse mais fraco que eu na bike, né, eu teria que puxar ele, empurrar ele, dar ajuda, né, mas não é essa a realidade, né, o Leandro é super forte, geralmente ele a gente faz a estratégia de ele fechar a fila, assim, né, tipo, para trás dele ninguém fica, por exemplo, né, então, mas acontece, né, uma prova dessa longa, acontece, já aconteceu comigo, né, de quebrar, de eu ser carregado pela mulher da equipe, faz parte também, né. Então, às vezes não é só o mais fraco que vai sofrer, né, o mais fraco naquela modalidade, não tem isso. Então, a equipe tenta fazer naquele momento, né, a equipe equalizar para andar o mais rápido possível dentro da equipe, né. Então, funciona mais ou menos assim. Aí, basicamente, né, o esporte roda em trekking, né, que é a pergunta anterior, né, roda em trekking, bike e canoagem, com a modalidade de orientação, que nunca é balizado. Balizado, só para quem não conhece entender, balizado é tipo que não tem nenhuma placa, não tem nada, nenhuma fita que diz, naquela árvore com uma fita tu vira, não tem nada, né? Não. A não ser que seja uma rota meio perigosa, assim, e daí eles colocam, né? Porque às vezes a gente passa por uns lugares que tem precipício e tal.
Aí às vezes até pode ser que eles colocam, mas às vezes não. Aham. Né? Mas o esporte, por exemplo, a gente até leva, mas é para acompanhamento de prova e para uma segurança. Se acontecer algum acidente, a gente aciona ele para chamar resgate, né? Mas não para navegar, tal. Isso a gente nunca usa. Tanto que o GPS é proibido. Usou GPS, né? É desclassificação. E já aconteceu uma vez de ter usado, mas não foi por um acidente, foi por um tipo de um sequestro, né? A gente estava na China. Caramba, velho. Conta essa história aí agora, mano. Até me preparei aqui. Caramba, sequestro. Tipo, a gente estava lá no meio da prova, era o último dia, já penúltimo dia. E aí tava anoitecendo, aí a gente baixou de bicicleta assim numa vilazinha. E lá os chineses normalmente, quando eles te cumprimentam, eles querem tirar foto, né? Querem te cumprimentar, né? Te abraçar. E o cara, eu só fiz assim, né? Deu um beleza pra ele. E aí eu passei por ele, ele me agarrou com a alça, pela alça da mochila, assim. E aí, opa, tem alguma coisa de errado aqui, né? E aí eram dois caras, e eles era uma vila, eu acho que era tipo um condomínio, assim, fechado não era, porque não tinha cerca, assim, né, mas era uma vilazinha, eu acho que eles eram guardas, não sei. E aí eles pediram pra gente entrar na van deles, aí a gente não entrou, a gente tava em 4, né, e aí o quarteto, né, uma coisa que eu não falei, é sempre misto, sempre tem que ter uma pessoa do sexo oposto, né. E aí geralmente é 3 homens e uma mulher. Às vezes acontece ter 2 homens e 2 mulheres, ou 3 mulheres e um homem. E daí, pô, a gente não vai entrar. Aí a gente seguiu esses caras, aí de repente surgiu outro carro com mais umas 10 motos, assim. E aí eles se conversaram entre eles e eles foram escoltando a gente. Aí até que uma hora essa van da frente entrou num beco. E aí a gente pegou e tocou reto. Só que daí a van de trás já pegou e fechou a gente, e aí a gente ficou apavorado, assim. Aí a gente, pô, agora eu acho que é a hora de apertar o botão lá de resgate, porque a gente tá ferrado, né? Daí a gente tinha um passaporte que a organização deixou com a gente, com 2 números de telefone. Daí a gente mostrou pro cara lá que tava sequestrando a gente, aparentemente era um líder, porque lá onde a gente estava era uma região de mongols, né? Era na divisa com a Mongólia, Cazaquistão e Rússia, um lugar bem remoto, assim mesmo. Caramba. E aí esse líder, ele tinha aparentemente cara de chinês e os outros eram cara de mongol, assim, que eles são orientais, mas são mais moreninhos, assim, pele um pouco mais moreninha. E daí a gente apresentou, aí ele ligou pro primeiro número, tentou 2 vezes, não foi. A gente já tremendo, né? E aí, depois disso a gente apertou o botão e aí a gente apresentou o segundo número, tenta esse, né? Tudo por mímica, né? A comunicação lá era mímica. E aí ele tentou e deu certo, ufa. Daí o cara conversou que era o organizador da prova, né? E aí ele liberou a gente, assim. Mas a gente ficou ali parado uns 15 minutos, chuva, frio, à noite. Em 15 minutos parecia que foram 4 horas, né? Aí a gente tocou ali e aí dormimos um pouco, ficamos um pouco apavorados, ficamos meio desnorteados, assim. Aí dormimos 1 hora e depois a gente começou a andar de novo de bicicleta. Aí a gente passou por uma guarderia de polícia. E aí a polícia deu um sinal pra gente, mas a gente não parou. A gente não entendeu. E aí a polícia veio atrás e levou a gente preso ali na guarderia. Aí, só que ali a gente só deu o nome do passaporte, ali foi mais tranquilo, já não foi um sequestro, né? E aí a gente dormiu a noite ali na guarderia e tá quentinho, né? Tinha aquecedor ainda, pelo menos isso. E aí dia de manhã a gente tocou. Daí a gente subiu a montanha lá,
Aí depois era só descer mais uma montanha lá de downhill, só que era 10 quilômetros, né? Meia horinha a gente faz, né? Que nada. A gente chegou, a descida era um canyon. Um canyon com um rio no meio, e aí era onde os carros passavam. Era onde os carros passavam e, tipo, atolava os carros, tinha gente atolado lá, tinha que tirar rocha do meio do caminho. E aí a gente foi descendo, essa descida meia hora virou 4 horas, né? Parecia que não terminava mais. Mas aí foi, a gente completou a prova, a gente foi bem nessa prova, mas foi um susto aí que a gente teve, né? Cara, tipo, depois tu nem chegou a falar com o organizador, algo assim, pra ver o que será que ele deve ter falado pro cara, né? Será que às vezes já tinha um esquema, já conhecia, ó... Não, eu até tenho curiosidade até hoje para falar com o cara, mas ele nunca respondeu. Eu mandei um e-mail para ele, mas ele não respondeu o que era. Eu não sei. Os chineses são muito militar lá, né? A ditadura lá é forte. Ou eles fazem do jeito que o governo quer, ou acontece alguma coisa com eles, né? É, porque também como vocês tinham o GPS, eles tinham todo o acesso onde vocês estavam, né? Sim. Então, os caras também, eles são super inteligentes, né, cara? E já sabe, ó, peraí, o cara tá lá naquela vila que essa vila tem aquela gangue. Uhum. Porque a polícia, né, cara, eles sabem. A gente que acha que às vezes eles não sabem, mas todo mundo sabe que a gente faz tudo, então... pode ser que às vezes o cara falou, ó, velho, deixa os caras aí, senão nós vamos matar vocês tudo aí. Nós jogamos uma bomba aí, matamos todo mundo, explodimos todo mundo e vai matar até inocentes. Nunca sabe. Os caras... a gente, por falta de comunicação, né, a gente não tinha celular, porque lá na China hoje, com smartphone, né, é muito mais fácil, né? Tu bota assim pros caras falar, sai no nosso idioma, né? Só que na prova não pode levar, né? Então aí tem esse detalhezinho, né? Então a gente não podia ter o smartphone. Aí, enfim, não tinha como comunicar com os caras, né? Mas enfim, foi uma passagem aí, né? Cara, que história. Eu acho que, não sei, né? Mas tu teve algo parecido aí, além disso, não, né? De sequestro, não, já fui roubado, né? Essas coisas assim acontecem. Na prova também? Foi em prova, foi fora de prova. Uma vez eu deixei, mas foi burrice minha, né? Eu deixei a mochila no lado da estrada, era um bate-volta. E deixei com a lanterna ligada para não perder a mochila, mas achando que era um lugar remoto, assim, né? Não ia passar ninguém, que nada, era uma estrada com movimento, era noite. E daí quando voltei, a mochila já não estava mais lá, né? Isso foi mancada minha mesmo. E tal, era mochila com celular, coisa assim? Tudo? Todos os equipamentos da prova, né? Puta, foi ruim. Mas e aí voltando lá nas modalidades da corrida de aventura, às vezes a gente tem canoagem, bike, trekking, né? Isso são as básicas. Mas depois pode ter como natação, pode ter, eu já coloquei em prova aí, skate, patinete... já vi cavalo, cavalgada, né? Teve uma prova aí de reality show agora em 2019 nas Ilhas Fiji. Essa não fui, né? Mas tinha lá vários tipos de modalidades locais, assim, que era o Bilibili, que era uma jangada feita à mão, assim, amarrada, aqueles paus, assim, tudo. É uma jangada, né? Uhum. É a nossa jangada, a tradicional jangada. Aí os caras remavam com um pedaço de pau. Aí tem barca-vela. É bem interessante, assim. E aí a corrida de aventura rola muito trabalho de equipe, né? E às vezes, o que aconteceu já muito comigo, né? Nesses passares dos anos aí, já são 15 anos de corrida de aventura, é rolar o estresse, né? Porque a personalidade, principalmente em prova longa, rolar o estresse porque a personalidade de cada um, às vezes um é mais forte, o outro é equilibrado, o outro é mais fraquinho e tal. E aí rolar briga e tal. E hoje em dia eu já penso assim, vamos tentar formar uma equipe com o pessoal com a personalidade mais zen, né? Bom que, mais de boa, né? É bom que no tempo que tu tem já de experiência, tu já sabe, opa, peraí, esse cara aí... Porque eu sou um cara que quando eu começo a sofrer,
Por exemplo, nós vamos fazer um pedal de 200 quilômetros. Aham. Lá no 130 eu começo a sofrer. Aham. Eu já começo a ficar com a cara fechada. Eu sei. Tá ligado? Se tu Sei. já for um cara daquele que... Eu já Aham. começo a ficar pensando, Aham. caramba, que Tá esse gozando desgraçado aqui. tá subiando aí. Vou dar um chute nele, eu já Aham. começo a ficar estressado. Aham. E querendo ou não, é um erro meu, porque a pessoa que tá no lado ali não tem culpa de nada, né, cara? Mas é punk, né? Porque daí, tipo, o cara tá num trabalho em equipe ali, o cara tá sofrendo, aí tu fala um negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cala a boca, não sei o quê. Rola disso, né? Então, provas longas tem que ter cuidado com isso, né? Aí as provas mais curtas, não. Quando tu vê que tu vai brigar, já acabou, né? Tipo, 10, 15 horas, não dá nem tempo pra brigar muito. Aí, porque daí leva pelo menos umas 10 horas pra começar o estresse, né? Daí já tá acabando, já o cara já... E a canoagem é cada um com o seu caiaque? A maior parte das provas são caiaques duplos aí. Geralmente são 2 caiaques duplos, ou só um, né? Se for dupla, né? Tipo, a bike tu leva, né? A bike é tua, mas a canoa também tu leva? Não, geralmente a organização disponibiliza. Hoje em dia também tem um barco chamado Pack Raft, que ele pesa uns 5 quilos e dá para levar na mochila. Muitas provas aí de mundial tem. Essa do Paraguai não tem, eles disponibilizam. Tenho agora uma prova em setembro que vai ser aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que vai ser com esse barco, né, esse de 5 quilos. Vai ser os caras criaram aí, construíram, fizeram uma fábrica e vão fazer para a prova aí 110 barcos. Então vai ter aí mesmo à assim disposição pra gente. pela Organização. Não é tu que tem. Não. Porque é muito equipamento, né? Corrida de aventura tem bastante equipamento. A gente leva desde mochila, e tem bolsa de água, remo, colete salva-vida, capacete, aí bicicleta, né? A bicicleta é o que mais pesa, né? Tem entre 10 e 12 quilos aí. Enfim, aí tem caixa de bicicleta, né? Muita coisa, E né? no trekking vocês usam tipo uma bengala assim, né? Olha, a nossa região, principalmente, a gente nem usa, tenta não usar, porque a gente está numa região densa, né? Então a mata, quando tu for usar, não vai deixar usar porque enrosca em tudo. Então geralmente a gente não Aqui usa. lá é mais o quê? Pra subida, quando tu vai subir, aí tu que nem os caras que sobe negócio na neve, eles, Sim. é tipo mais pra ti, é mais uma ajuda pra ti não escorregar, coisa assim. É para distribuir a força no corpo, né? E tu sobe mais ereto também, o que facilita, porque quando tu vai sem, geralmente dá uma sobrecarga na lombar. E aí tu acabando diminui a amplitude de passada e que aquilo lá não, tu fica mais ereto, tem uma amplitude maior de passada, distribui um pouco de força para os braços, né? Também é possível usar no plano também. Mas pra gente a gente não usa porque isso é mais usado quem faz trekking com mochila pesada e tal. Daí eles usam, né, que é coisa de mais dias. Mas quando é mochila leve, não tem necessidade assim de usar os trekking pool, né? Que é Trekking pool, não? É. Cara, eu já vi vídeos e tal, e eu pensava assim, caramba, ou como uma ferramenta pode ajudar tanto, né, cara? Eu achava que era só pro cara não escorregar nada. E agora tu falando aí, pô, um monte de benefício também. Sim. E assim, ó, por exemplo, vamos botar que vocês vão fazer primeiro o pedal, depois vocês vão fazer a corrida e por último a canoagem, né? Tu já vai levar o colete, as coisas, o remo já no pedal e no trekking ou não? A organização deixa tu deixar lá preparadinho já aqui na canoagem, tipo que nem os caras do triatlon, que a bike já fica lá, depois que o cara sai do
da água, ele já tira a roupa, já bota da bike já. Uhum. Como que funciona essa parte dos equipamentos? Não, a parte de equipamento, a organização leva tudo num lugar. Por exemplo, quanto mais longa a prova, mais complicada a logística, né? Uhum. Então, por exemplo, essa do Paraguai, aí, que a gente está indo na semana que vem, a gente fica aí 2 dias só arrumando equipamento, comida, roupas. Porque o que acontece? A gente ganha tipo um cronograma da onde a gente vai, quanto a gente vai andar, né, de bicicleta, por exemplo, ou a pé, ou caiaque, e tem mais ou menos lá o tempo do mais rápido e do mais lento. E aí nisso a gente estipula quanto de comida levar, quanto de... A roupa a gente sempre coloca uma roupa nova, né, para não... até para estar trocando e se sentir melhor, e também para não ter o suor, porque no suor ele fica o sal e começa a assar depois de mais horas, né? Então a gente troca e daí coloca ali naquela caixa. Aí a gente sabe que lá na transição, sei lá, 10, a gente vai ter a roupa tal que a gente guardou, a comida tal, para aquele tanto de tempo que a gente vai fazer a pernada. E aí a gente encontra lá. E o equipamento de bicicleta porque, na verdade, na 10, por exemplo, a gente já deve ter andado de bicicleta até a transição 10, por exemplo. Aham. E aí já está lá também a bicicleta, né? Se for uma transição de trekking para bicicleta, né? Funciona mais ou menos assim. E aí para canoagem a mesma coisa, o colete, o remo vai estar lá. Que nem nessa do Espírito Santo aí, que eu estava conversando contigo, a gente chegou numa transição, a organização não tinha chegado ainda com o colete e com o remo. Aí a gente teve que esperar meia horinha lá para aguardar o caminhão. A gente está mais rápido que a organização, né? A previsão da organização. Pode acontecer também, né? Mas aí, ó, tu comentou um negócio ali, tu falou transição 10, né? E então, né, a transição que tu tá falando é tu vai sair dessa modalidade para ir para outra. Mas tu falou transição 10. Então quer dizer que tipo nessa prova aí do mundial, tu vai fazer ciclismo às vezes 2, 3 vezes na mesma prova? Que tipo tu vai, anda aí faz o trekking, faz a canoagem, daqui a pouco volta pro ciclismo ou é assim? Essa etapa particularmente, ela vai ter 4 transições, se não me engano, né? Eu não sei ainda a sequência das modalidades, mas deve ser algo no sentido trekking, bike, trekking, canoagem e bike. Não sei, eu não sei como vai ser, né? Mas vai ser mais ou menos assim. E aí finaliza com alguma modalidade, né? Mas eu não sei ainda a sequência, porque eles vão dar agora nesse domingo, pra gente começar a arrumar os packs de comida e chegar lá mais ou menos pronto para... Os equipamentos já tem tudo organizado, roupa e tal, já fiz. Que daí tu já sabe também. É. Cara, que interessante, velho. Então, tipo, essa do Mundial tem quantos dias? Vão ser 5, a gente larga na segunda-feira, dia 12, e tem até sexta-feira ou sábado, dia 17 e 18 de julho. E aí, para quem quiser acompanhar até, Expedição Guarani, procura no Google ali, expediçãoguarani.com.py, acho que não é PY, acho que é só .com. Já vai encontrar ali, aí tem tudo ao vivo ali, né? Aí vai ter o mapa com o nosso posicionamento, que a gente leva um aparelho tipo do Spot, assim. Ah, que massa. E aí a gente vai estar lá no mapinha com o nosso nome da equipe. O nome da equipe vai ser Arroio Ari, que significa... que a gente vai correr com um casal paraguaio, né? A gente vai em dupla. Isso, quarteto. Eu e o Leandro daqui de Gaspar e mais o casal paraguaio lá de Assunção. E aí, então, Arroio Ari significa rio fluente, que flui por cima das águas, é expressão em Guarani, né, que é um dos idiomas que eles têm lá, né, que eles falam espanhol e Guarani. Então, a gente vai com eles, e aí agora eu me perdi o que eu estava falando.
Eu tava focado em ti. Não, mas a gente tava falando ali sobre as modalidades ali, sobre é, qual que tu fazia primeiro, como que tu ia organizar ali, mas até tu já comentou sobre isso. E também tu falou sobre o ao vivo ali, que isso é interessante. Isso, eu tava falando do ao vivo. Boa. Obrigado, Blakes. Então, nessa prova, vocês vão encontrar lá, eu não sei qual vai ser o número da equipe, mas aí depois, se vocês procurarem lá na lista de equipes, vai ter Arroio Ari, aí tem as nossas informações lá, clicando lá em cima do Arroio Ari. Aí tem os nossos nomes, tem a foto, vai ter foto de cada um. Aí tem por onde a gente já passou, né? Lá, sei lá pelo terceiro dia a gente está lá no PC, né? Ponto de controle. PC significa ponto de controle. 35, vamos dizer, né? Aí a gente já fez, sei lá, bike, trekking e a gente está na bike de novo, né? Vamos supor. E aí a gente vai estar lá, aí tem a tabela de posições, aí vai ter a posição nossa lá na tabela. Depois ali vai ter também onde a gente vai estar a nossa localização no mapa, se a gente está mais na frente, mais atrás. Ali o cara consegue ver até se vocês estão em primeiro, segundo. Isso. E aí tem acompanhamento pro Instagram, aí tem muita gente postando foto, repórteres, né? Tem repórteres, fotógrafo, filmmaker, né? Geralmente eles fazem um vídeo por dia, um resumo do dia, todo dia sai um resumo. É bem bacana, assim, o acompanhamento. Pô, que legal. Prova. Pô. É bem legal. E uma prova dessa, ela, tipo assim, ela é interrupta? Tipo, ó, tu tens essas distâncias, essas coisas, se tu fazer em 4 dias, ou chega não, meia-noite tem que parar e amanhã continua de novo, como que é? Não, eles dizem non-stop, que aí a gente larga provavelmente 8 da manhã de segunda e o relógio começa, né, a marcar. Aí vai depender da estratégia da equipe. Por exemplo, se a gente quiser dormir 1 hora, a gente dorme. Se a gente quiser dormir 8 horas, a gente dorme. Mas aí vai da estratégia de cada equipe. Normalmente, aí, pelas últimas provas que eu acabei fazendo lá, a gente dormiu... A primeira noite passa em branco, a segunda a gente faz aí dormidas aí de 20, 15, 10 minutos, só para calibrar. Geralmente eu digo só para calibrar o olho, né? Porque às vezes começa a olhar o mapa, tá cansado e começa a embaçar, ficar tonto, aí vamos parar. Para onde tá mesmo, né? Às vezes dorme de crocas, ou às vezes quando a gente dorme de crocas acorda esticado com a cabeça para trás. O cara dá aquela sentadinha quando acorda já ferrou, né? Aí lá pelo terceiro dia aí que a gente dorme umas 2, 3 horas aí. Aí já teve, que nem a última prova que eu fiz lá no Paraguai, eu acho que foi o meu extremo, assim, eu tinha dormido menos que os meus parceiros, porque eu fiquei tentando procurar a trilha, né? E eles ficaram dormindo e eu fiquei lá agoniado procurando a trilha. Foi onde eu acho que dei uma erradinha, porque no final faltou para mim. E aí eu queria ter dormido mais na canoagem de dia, mas aí vamos, né? A equipe, vamos. Aí na última noite, 10 quilômetros da chegada, né, falta de sono, hipoglicemia, né, porque já são 5 dias, aí tu vai ter glicemia, basicamente, não vai ter o nosso glicogênio ali pronta entrega na musculatura, né, tem que estar comendo direto, cada hora a gente tem que estar comendo. E aí, tipo, parou de comer um pouco, aí frio, já tava 20 horas na canoagem, molhado, né? A gente tinha começado 11 da noite, já era 7 da noite de novo, né? Já varou a noite, varou o dia, e aí começou a noite de novo. Deu hipoglicemia, falta de sono, alucinação e hipotermia.
Daí os meus parceiros não sabiam o que fazer comigo, eu tava meio que sem reação. Pararam na beira do rio, muito vento, e eu me debatendo todo. Eles não conseguiram reagir também, que a maioria não estava bem, né? Uhum. A única que estava bem era a minha esposa. Aí a minha esposa também corre comigo. Aí ela tinha dormido à tarde, 1 horinha, estava bem, não estava sentindo frio, não tinha nada. E ela que estava pensando, mas ela também se apavorou. Era a segunda prova dela longa, né? E no final eles pediram o resgate da organização. Aí a gente foi desclassificado, né? 10 quilômetros do final. Também acontece isso, né? Só que era 10 quilômetros de canoagem. De canoagem. Eram 2 horinhas do final. Só que a gente já tinha feito 100 horas, né? É uma frustração muito grande, assim, né? Mas a equipe acabou decidindo por salvar eu, né? Na verdade, né? Foi ali... Mas eu acho que talvez ainda poderia ter tentado, tipo... Acho que a gente se afobou um pouco, talvez. Eu tava bem mal, assim, tava quase sem resposta, mas talvez tirasse minha roupa, embrulhasse eu numa manta térmica, né? Secasse eu, todos eles em cima de mim para aquecer, teria resolvido, né? Mas, na hora... aconteceu isso, né? Eu não na tenho hora nem de que... desespero, né? E acontece isso, né? Já aconteceu outras vezes, assim, mas são raras, né? Eu conversei com o Daniel de Oliveira aqui, ele também faz essas provas. Ele faz as provas, né, de 20 dias. Sim. O Daniel estudou comigo. Nossa parceira. Porra, gente boa pra caramba. Cara, aquele cara também é foda. E ele falou de dormir nadando, dormir pedalando. Contigo também já aconteceu de tu tá lá na prova lá 4 dias, como tu falou, né, cara? O cara dorme 1 hora às vezes, 2 horas. Que eu já não sei como vocês conseguem. Porque, meu Deus do céu, se 2 dias eu dormir 4 horas, eu já no terceiro eu tô quebradaço. Não sei se é pela adrenalina, né? Pode ser que... Eu quero ainda fazer uma prova de ciclismo assim, longe e tal. Mas a coisa que eu mais tenho medo é essa parada do sono, cara. E contigo já aconteceu de dormir? Na bike a gente tem que cuidar muito, né? Ter sono na bike é muito perigoso, porque já aconteceu aí de equipe no último dia de prova, downhill, o cara dormiu na bike, caiu, acabou a prova, né? Mas na canoagem, no trekking não tem muito problema, né? Normalmente não, né? Daí a gente tenta dormir andando, remar, aí como é caiaque duplo, aí um rema, o outro dorme, né? Mas normalmente de dia a gente tenta fazer isso, porque de noite é mais difícil para ver o rio, a linha do rio. A gente tenta ir sem luz também para a visão acostumar com o rio, né? Com a escuridão, na verdade, né? Às vezes dá para fazer isso, às vezes não. Teve rio que a gente já pegou com um monte de árvore caída, que aí a gente teve que se enfiar no meio das árvores, ver no outro lado da copa da árvore para onde o rio ia, porque a gente não sabia mais para onde ir. Tem várias situações assim, né? São muitas histórias, o cara dormir, né? no caiaque, porque o caiaque é largo, porque se o cara, né, o cara tá aqui... Esses caiaques normalmente são bem mais estáveis que um olímpico, né? Que o pessoal, um caiaque de velocidade, né? Que são bem fininhos, tipo qualquer bobeada no equilíbrio é uma virada, né? Aí são mais tranquilos, assim. Teve um episódio até que o Leandro foi muito engraçado, que o nosso parceiro quebrou, assim, e ele dormiu a canoagem toda. Só que não era uma canoagem muito normal, tinha umas corredeiras, assim, não eram coisas fortes, assim, mas tinha corredeira. E o bicho não acordava, e o Leandro, acorda, acorda. E aí ele não acordava, daí o Leandro virou o caiaque, sem querer, ele não queria virar, né? E virou o caiaque na corredeira e o cara acordou assim, todo assustado. Foi muito engraçado. Daí, enfim, acontecem essas coisas, né? Mas, é que nem o Daniel contou do cara dormir nadando. Aí ele falou que daí o cara dá aquela afogada, aí o cara acorda, que é zerado, porque daí o susto é tão grande, né? Que tu... Cara, mas
Cara, que da hora essa corrida de aventura, velho. Meu... A gente leva o corpo assim, coisas que a gente não acredita que o corpo chegaria tão longe, assim, né? É incrível como o nosso corpo humano é tão forte e tão inimaginável, assim, até onde a gente pode ir, né? Coisas assim como essas partes de sono e tal. Mas é ter a cabeça bem, né? O pensamento positivo é tudo numa prova dessa. E o pensamento no agora, né? Nunca pensar assim, putz, falta 400 quilômetros ainda no segundo dia de prova, né? Não, pensa no que tem que fazer agora. Pedalar, remar, andar, né? Pensa no agora e boa, né? E curtir aquele momento. E eu acho que isso eu trago para a vida, assim. Eu tento concentrar no agora, em tudo, assim, para dar o melhor naquele momento. E o que vem depois é depois, né? Faz parte do planejamento e tal. Mas esquece que tem que fazer depois, tá? Não vou ter força para depois, né? Não, faz num ritmo aí que tu consiga ir, né? Mas não pense que não vai dar conta depois. Qualquer coisa, a minha estratégia é sempre assim, cansou demais, dá uma paradinha aí, come e tal, e toca o barco depois, né? Cara, isso que tu falou é interessante, né, cara? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma ansiedade muito grande. Então, por exemplo, se a gente for lá, usando o mesmo exemplo lá, vamos pedalar 200 quilômetros. Eu sou um cara que, de vez em quando, tô olhando no GPS, deu 15. Falta 185. E isso acaba me deixando mais ruim, assim, porque às vezes, como eu te falei antes, eu chego no 130 e tô começando a sofrer. E se eu pensasse dessa maneira que tu fala, vamos pensar no presente, vamos fazer mais 1 quilômetro. 131. Não, agora vamos fazer mais 1 quilômetro. 132. Não, eu começo a pensar assim, putz, falta 70 ainda. Meu Deus, agora falta 69. E daí acaba ainda fazendo com que a mentalidade ajude a piorar a situação do que o cara tá. Porque se o cara pensasse nessa ideia que tu fala, não, agora mais 5 quilômetros, vamos fazer mais 5. Aí tu faz. Pô, cheguei no 5, já fiz 135. Não, mas agora vamos chegar no 140. O cara acaba passando por a dificuldade de uma maneira mais leve, né, cara? Porque eu faço isso. Cara, eu tenho que mudar essa mentalidade, tenho que trabalhar isso em mim, sabe? Eu acho que a gente tem que esquecer a distância, esquecer tudo e concentrar no agora, porque o depois, né, aquela frase, né, o depois só o Deus pertence, né? Porque às vezes o nosso corpo sofre naquele momento, mas daqui a pouco tá bem, sabe? E questão de, né, a gente cuida muito disso em prova, e treino, tudo. Alimentação, hidratação, né? Sempre tá ali hidratando, comendo e pensando no agora. Porque às vezes teve momentos assim, muitos, né? Muitos sempre. Começa uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no ombro. Aí eu já penso assim, essa dor vai durar aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, mas daqui a pouco passa, né? Às vezes tem aquele momento de sofrimento e tal, mas é questão de trabalhar isso e tal e ficar aguentando, né? Às vezes a vida nunca foi fácil, né? Só fácil, né? Então a vida é uma onda, assim, né? Às vezes está muito bem, às vezes está muito ruim, às vezes está legal. A gente tem que lutar sempre para tentar superar essas coisas, né? É punk, cara, é punk. Complementando isso, tu falou ali dessa prova que tu teve hipotermia, mas essa prova foi a prova mais difícil que tu fez, assim, ou tu lembra de uma prova assim que não, cara, essa foi a que, tipo, eu mais sofri, que eu nunca vou esquecer dela? Tu tens algum... Essa prova a gente fez uma prova super bem, essa particularmente dessa da hipotermia, a gente estava super bem, a gente estava em segundo lugar, terceiro estava a 4 horas da gente atrás,
E o primeiro ele tinha chegado umas 10 horas na frente. Até a metade da prova a gente estava junto e aí a gente deu umas erradas e tal, ficou para trás. Enfim, os caras também são nada menos que o segundo melhor do mundo no ranking mundial hoje. Já foram primeiro e tal. Mas são muito bons, assim. A gente está no caminho ainda, está evoluindo, né? Nosso caminho nunca termina. Mas teve uma prova, assim, de ambiente, assim, difícil, muito difícil, foi o Pantanal, no Brasil. Foi um Mundial de 2015. Lá, pensa numa prova selvagem, assim, um lugar selvagem. E aí teve, que nem antes eu comentei sobre membros da equipe com personalidade difícil, a gente foi com um cara com uma personalidade super difícil, assim, de lidar. E aí ele brigou com a gente e acabou que a gente ficou brigando assim até o terceiro dia. E ele abandonou a equipe, foi com outra equipe e aí ficou só nós três, assim. Eu, a Paula e o Pedro, né? Foi a equipe, né? E a gente se sentiu bem depois, né? Só que a prova era bem difícil, tanto que era no Pantanal, a gente passou sede, né? Passou frio, passou calor pra caramba. A gente subiu uma montanha lá, a Serra do Amolar. Aí tinha que fazer uma travessia de uns 90 quilômetros, né? Uma travessia, 90 quilômetros, caraca. E aí a gente fez a travessia, só que à noite a gente parou pra dormir, porque a gente não sabia mais pra onde ir, tinha uns lugares de precipício, assim. A gente parou para dormir, um vento e frio, a gente se encolheu, eram duas equipes, a gente estava com uma outra equipe, a gente se embrulhou ali na manta térmica e todo mundo ficou junto ali, abraçado. Aí dormimos ali um tanto, aí depois a gente foi. Só que quando a gente baixava para a parte baixa, assim, era selvageria, assim, mosquito, formiga. Formiga era desse tamanho, assim, de uns, sei lá, 1 centímetro, 2 centímetros. Caraca. E a garra dela parecia ser de aço, assim. Era coisa de filme, a formiga. E aí teve um lugar lá que a gente entrou, E Pantanal tem onça também, não tem? Tem. Teve uma hora lá... Se o cara escuta um... Meu Deus do céu. Não, e teve uma hora lá que a gente tinha remado um pouco na frente, eu e minha parceira, e deixamos os outros dois para trás. Esse era o primeiro, segundo dia. E aí, assim, a gente encostou na margem para esperar eles, né? Para não ficar na água ali e tal. E daqui a pouco a gente escutou um rugido, assim... E aí a gente olhou assim, vamos sair daqui, eu não sei se é jacaré ou é onça. Aí depois a gente percebeu, era uma onça, só que estava escondida. Elas não aparecem assim muito. Eu já vi em onça em prova, foi em Belize, na América Central. Um bicho grande assim, né? Bonito, coisa mais linda. O encontro com esses bichos é a coisa mais linda, assim, né? Mas também... Tá louco, se eu ver, pode trocar cueca aqui. Mas geralmente eles estão querendo fugir, assim. Eles têm muito medo dos bichos, né? É muito difícil querer enfrentar. Mas já teve casos, né? Geralmente tem que cuidar quando tem filhote, essas coisas assim. Meio de mato tem que cuidar. Caramba. E o bicho mais perigoso lá nem era onça, que nada. Era abelha, pô. Então a abelha tinha que cuidar muito lá. Às vezes ela... vinham assim perseguindo a gente assim, a gente parava, se agachava, ficava quietinho, ela passava e ia embora. Mas e o problema da abelha é que quando a primeira que te pica, ela solta um feromônio que atiça as outras, né? Exatamente. Então tu começa a ser picado, meu Deus. Lá dá muita morte por causa de abelha. Então tem que cuidar. Enfim, aí a gente passou numa floresta, assim, parecia ser assombrada, cara, escura, era de dia, assim, escura, Caraca. um calor, cheio de ninho de formiga, assim, gigante e cachopa de abelha também. Ali eu fiquei com um pouco de medo, assim, mas a gente vai, né? Vai passando ali. É que também chegou ali, tu não tem o que fazer, tu vai virar a volta e voltar lá com as onças, com tudo que tu já voltou, vamos continuar, né? Tem que continuar. Aí essa prova a gente nem terminou. Acho que não teve nenhuma equipe que terminou a prova completa em si, né?
Mas aí como a gente já estava desclassificado, estava muito tempo atrás, a organização tirou a gente da prova. Mas um lugar muito bonito, assim, pô, bacana aquele lugar. E Poxa. perigoso, assim, difícil, foi uma prova difícil, assim. Aconteceu um caso também de eu ter uma baixa, assim, e aí eu dei a mochila pra menina da equipe, que ela tava forte. Aí daqui a pouco eu já tava abraçado nela e ela me carregando, assim. Aí depois, meia hora depois, eu tava no meio dos dois, assim, no meio de rocha e ventando. Eles me deram, como que era, um leite moça. Eu tomei assim que nem um leitinho, assim, e pá, que gostoso, né? Aí eu dormi meia hora, assim, e aí quando eu acordei eu pedi, não tem mais aquele leite moço? Aí eles falaram assim, claro que não, tomou tudo. Foi muito engraçado. Aí eu acordei e já tava bem, entendeu? Às vezes é isso, descansar um pouquinho, É que, dormir, pô, né, cara, tá é pronto de cansativo pra caramba, né, cara? Tu usa muito o teu corpo, né? Levar num limite Sim. punk, né, cara? É. Poxa, tá louco, cara. O corpo vai no limite, mas a cabeça tem que estar bem sempre, sabe? Só que é aquele negócio, superação do momento. Pô, mas né? o cara, vou te falar um negócio, o cara também foi bem otário, porque eu acho que eu tenho aquela mentalidade que eu te falei ali, né, cara? Mas eu acho que mesmo que eu brigasse com os caras, eu ia pensar, não, cara, não vou abandonar a galera aqui, eu vou ficar brigado aqui com os caras, sabe? Ia pegar o leite moço assim, ia jogar a mochila no chão, mas, cara, tipo assim, pô, cara, vocês foram daqui lá, tal, todo o empenho pro cara... É complicado, né? Mas acontece disso, né? É normal também, né? No ser humano Acabando tem essas coisas, assim. Mas, enfim, aí a gente tende para provas longas, assim, foi tudo aprendizado, né? Nada é por acaso, né? Aí a gente sempre tenta conhecer melhor as pessoas, porque prova longa, além do mais, não é só o dinheiro investido, é o tempo, é o treinamento, todo o treinamento que a gente tem, né? É a vida antissocial que a gente leva às vezes, né? Mas, assim, hoje em Gaspar, por exemplo, é uma alegria de ver, assim, pô, ir num grupo que tem 20, 30 pessoas aí pedalando, né? E aí eu olho para trás, assim, a época que eu comecei, muito difícil pedalar com alguém, né? Sempre pedalando sozinho. Eu sempre gostei de bicicleta, né? Mas comecei a pedalar em 2013, então tu já tava pedalando faz tempo. E, cara, em 2013 já, eram pouquíssimas pessoas pedalando. Agora tu imagina há 9 anos atrás, de 2013. Cara, era... eu vou te falar que eu fui aprender sobre pedalar, essas coisas mesmo assim, já em 2014. Sim. Tipo, eu pedalei eu comecei em junho de 2013 com a bicicleta da minha mãe. E até ali, vamos dizer... No finalzinho de 2013, que daí eu conheci o Léo Frois, e daí ele começou a dizer, tem que usar bermuda, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Porque pra mim, cara, não tinha esse conhecimento, não tinha... Tu imagina ainda 2004 que não tinha nem internet. Eu acho que eu tive internet na minha casa... eu tive internet em 2004 ali, 2005, mas era discada, era discada, o cara só usava o Mirk, o MSN e... não. Eu usava depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite ou no sábado depois das 2. Meu pai virava num bicho, cara. Esse dia eu tava conversando com meu primo sobre isso. Meu pai usava muito telefone antigamente, aí ele ia ligar pro meu tio era liberal, deixava a internet os filhos usar, e daí ligava, dava ocupado, ele ficava virado num bicho. Cara, e tu falou em treinamento, tipo, hoje como que tu divide teu treinamento diário aí? Tu treina 7 dias por semana, tu dá um descanso, como que funciona aí o teu método de treinamento? Então, sou profissional de educação física, né? Eu treino pessoas online também. Tem assessoria online. E até para quem quiser acompanhamento, assessoria, aí, só me chamar, estou à disposição, né? Eu sempre mando planilha semanal, aí dou orientação também via WhatsApp, né? Ligo e tal. Sempre faço esse acompanhamento aí, desde para objetivos como
emagrecer, para competição, enfim. E também sempre tento adaptar o treino da pessoa com a rotina diária, né? Eu tenho um aluno mesmo que ele vive viajando, daí toda semana tem que adaptar essa vida dele, né? Mas dá certo, ele já... o objetivo dele era entrar em condicionamento e perder uns quilos, né? Ele perdeu 7 quilos em 3 meses aí de trabalho. Pô, legal. Tá indo bem. Mas enfim, sobre o meu treinamento é diário. No 7º dia, geralmente eu tento fazer um alongamentozinho, sempre dar uma relaxada mais assim, né? A gente trabalha também, né? Trabalho lá com meu pai do meio-dia às 9, da meio-dia às 9 da noite. É puxada. Até então tá morando na Nova Zelândia, o pai pegou Covid, tava na UTI, aí eu voltei por causa disso. E aí o restaurante não estava indo bem também, porque ele fechou 3 meses lá no início do lockdown, né? Eu imagino. E aí, tipo, ficou endividado, tudo. Daí a gente tá lá organizando, trabalhando lá com ele. Bom que o local também é bom, então... E aí, dividindo com isso, ainda eu treino, aí faço treino pros outros, tô organizando a prova em Gaspar, enfim... Resumindo, tu não dorme. Não, durmo, né? Durmo. Já treina a falta de sono durante o ano, o cara já treina a falta de sono, né? Que o cara fica fazendo tanta coisa que... Durante muitos anos eu, principalmente na época da faculdade, acho que não é diferente para muita gente, né? Mas a época da faculdade dormia 3, 4 horas, porque eu acordava às 3 da manhã para ir para feira, né? Fazia feira. Eu fiz feira dos 13 até os 30 anos, né? E aí era acordar de madrugada, até meio-dia, 2 da tarde, aí ia treinar, à noite ia pra faculdade, e assim foi. Porra. Né? A vida é assim, né? Mas aí então tu, tipo, mescla, vamos dizer assim, hoje é bike, amanhã vai ser corrida, no outro dia vai ser canoagem tu treina menos, como que... Sim, eu divido meu treino aí com bike e corrida, a canoagem é um pouco menos, e eu adapto a musculação ainda, o fortalecimento geral, assim, do corpo, né? Porque eu acho que musculação ou fortalecimento geral seria importante até para todos os bikers aí, né? Para manter o corpo em forma e sempre forte, para não dar lesão, né? Principalmente lesão. A bike não dá tanto assim, né? Mas a corrida, ela pode lesionar muito se estiver pisando errado, por exemplo, né? Então isso eu sempre tenho que estar corrigindo, fortalecendo, né? E aí a canoagem geralmente é 1, 2 vezes por semana, bike 3 a 4 vezes, corrida 3, 4 vezes também. A gente faz treino de transição também, né? E como fazer canoagem agora nessa friaca? Meu Deus. Eu ia pedalar ontem, cara, não fui nem pedalar, era 6 horas da tarde, frio. Eu disse, não, só vou pra academia. Depois da Nova Zelândia, cara, eu não cheguei a remar lá, né? Mas a água lá era de degelo, nunca passa de 5 graus a temperatura da água. Isso é muito frio. Tu não consegue ficar 5 minutos na água. Falar assim Nova Zelândia aí, desculpa te cortar, mas eu já ouvi falar que lá é meio que o paraíso dessas aventuras assim, né? Tipo, lá é um negócio que é bem forte, né? Sim. O país, eu acho que em 70, eles começaram a educar as pessoas para viver outdoor, interagindo com a natureza. E aí, então, eles tiveram uma cultura muito outdoor, até porque eles também têm colonização inglesa, né? Que os ingleses também são muito exploradores e gostam de fazer trekking, bike e tudo, né? E, então, eles repartem o trabalho com a vida outdoor. A educação lá já começa no jardim de infância, a educação ambiental é assim, assado. Então, é um país muito exemplar, assim, é um país de primeiro mundo e tal, mas é um país muito exemplar na parte
de educação na natureza. Eles protegem muito o ambiente, assim. Então tem muita coisa... cara, acho que a maior parte das coisas lá é voltado para o meio ambiente. Eles têm coisas assim que a gente... Pra mim, na minha opinião, né, eles estão anos-luzes na frente da gente. Tipo, sacola lá já faz tempo que eles não usam. É só coisa de pano ou... Sacola mesmo nem para comprar não tem. É só pacote plástico. E agora, quando eu estava lá, eles estavam falando de botar uma lei para eliminar os pacotes ainda. E embalagem plástica. Para não ter lixo, né? Porque é um dos problemas no mundo hoje, é o lixo, né? Cara, eu assisti um vídeo ontem. Uhum. Olha, é um youtuber, Lucas Inutilismo, cara. Só faz bobice assim, né? Uhum. Só que ele tava falando assim, ó. Ele tava num podcast e ele falou assim, ó. Quer ver como eu vou ficar puto agora? Ele falou assim. Aí ele falou pro cara, pesquisa aí quanto tempo dura um plástico pra se decompor. Aí pesquisaram lá, 400 anos. Agora pesquisa quando que foi criado o plástico. Aí pesquisaram lá 1907. Ele falou, tá vendo? Nem o primeiro plástico foi criado, ainda ele tá aí. O primeiro, o segundo. Uhum. Aí até eles falaram assim, e como que eles sabem que é 400 anos se nem deu 400 anos ainda do primeiro? Uhum. Então, só pra tu ver como esse negócio aí, cara, é o mal da humanidade mesmo, velho. Enfim, lá onde a gente morava era a capital da aventura, né? Então tinha muita gente lá para vir fazer esporte e tal. E daí lá tu trabalhou com isso? Ou... Não trabalhei. Eu trabalhei numa empresa de pão, entregava pão. E era o meu trabalho lá. Porque lá, sem trabalho, tu não sobrevive. Lá assim, o custo de vida é alto e tal. Uhum. Só que quando tu tá trabalhando, tá bem. Quando não tá trabalhando, tá ferrado. Mas, E lá as coisas é tipo que nem Estados Unidos, assim, tipo eletrônico, tu consegue, por exemplo, que nem lá, tu tava lá, tu queria comprar uma bike lá, era um preço legal? Não, até os preços lá são bem parecidos com o daqui. Só que como ganhava mais lá, aí tipo, era mais acessível, assim, né? Então o custo de vida lá, assim, é bem caro, se a gente for com o real daqui é bem caro. Uhum. Mas quando começa a trabalhar lá já fica mais acessível, né? Enfim, a Nova Zelândia foi uma boa experiência, assim, né? Tu ficou quantos meses lá? Tu e a tua esposa, né? 1 ano e 3 meses. Hein? Poxa, bastante tempo. Eu voltei por causa do pai, tá? Uhum. Teu pai tá bem? Tá bem agora, tá trabalhando normal e tal. E, um negócio legal que eu vi aqui, não só em Gaspar, mas no país todo, foi o pessoal indo pra natureza, né? Tipo, o pessoal subindo morro, tal, fazendo trilha, né? Bike também virou uma febre, né? Deu o boom da bike aí nessa pandemia, né? Foi o boom da bike e do morro, né? Meu Deus, hoje eu abro o Instagram, os 20 primeiros stories é dos morros aqui de Santa Catarina, Sim. Pico da Bateia. Eu nunca fui no Pico da Bateia, mas eu já sei como é lá em cima, porque o cara sempre tem um amigo que tá lá. E tipo, isso antes não tinha. Até tem uma trilha lá do Pico do Bateia, que a gente chama o outro pico que é mais rochoso, assim, o Mordido do Gigante. Aquela trilha sempre tava fechada, né? E hoje não, hoje tá uma trilha legal para correr, tudo. E isso foi muito legal, assim. Mas claro, com isso, né, as pessoas da cidade, acostumadas a jogar lixo e tal, foram para a natureza, teve um ponto ruim, né? Começaram a jogar lixo lá na trilha, né, nos locais. Mas hoje já está melhorando, assim. Cada vez é falado mais, cada vez é melhorado mais. Isso também vem na bike e no trânsito, né? Cada vez é falado mais, pessoas pedalando mais, pessoas respeitando mais os bikers, né? Opinião assim, né? Tem que fazer faixa ciclística para tudo quanto é lado e tal. Cara, pega esse dinheiro e investe em educação no trânsito, tanto para os bikers como para os carros, né? Resolvido. Né? Verdade. Cara, eu não consigo entender porque hoje em dia a gente vive numa era que, cara,
É claro, existem pessoas muito pobres que não têm condições, às vezes, de ter um celular, de ter acesso à internet. Mas 99,9% das pessoas que fazem trilha, andam de bicicleta, não são essas pessoas que não têm condições de ter um celular e não ter acesso à internet. Eu não consigo entender como uma pessoa, ela sente vontade de jogar um lixo, cara. Por exemplo, que nem agora eu vejo ali o Seba postando que eles vão bastante lá no Morro do Baú, os caras fazem festa à noite. Beleza, eu sei que, pô, tá a pandemia, o cara tá com saudade de fazer uma festa. Beleza, mano. Vai, faz. Tu quer fazer, faz. Mas, pô, cara, o que custa, mano, tu levar lá uma caixa de cerveja de latinha e tu pegar aquele plástico e as latinhas e jogar dentro do teu carro e depois te jogar no lixo, cara? Meu, cara, eu não consigo entender isso, cara. Meu Deus do céu. Aí o povo fica falando de, o político tal, aquele cara é tal, aquele robô tal, aquele faz isso tal, aquele ali é corrupto tal. Só que eles não vejam que eles também são corruptos, porque, tipo, tu fazendo isso. Cara, esses dias eu tava pedalando, uma vez eu tava pedalando no Arraial, aí eu fui tomar um gel de carboidrato. E era numa descida ali no Arraial, no Calado, sabe a descida do Calado ali, né? Cara, na hora que eu cortei o gel, só a pontinha saiu fora, cara. Meu, cara, eu fiquei mal, velho. Fiquei mal. Aí o camarada meu falou assim, cara, não fica mal, velho. Tu não fez por querer. Tu não jogou por querer. O resto do carboidrato eu botei no bolso. Mas eu fiquei mal, cara. Porque, tipo assim, poxa, daqui a pouco passa alguém ali, já vê aquela parada ali. E era uma descida, eu tava com uma mão só. Aí eu pensei, pô, não vou voltar. Tá ligado? Mas, tipo, poxa, cara... mas ali eu acho que não sei se foi foi o Seba, tu falou, mas não foi o Seba que fez a festa, né? Foi não, que o Seba foi... O Seba mostrou o videozinho, né? O Seba, não. O Seba ele foi subir o morro de manhã, no domingo de manhã. Sim. E quando chegou lá, cara, eles... E sabe o que foi pior? Eles foram num final de semana, num domingo, chegaram lá, filmaram, fizeram o vídeo lá, subiram o morro, quando desceram o morro, limparam tudo, cara. Eles ajuntaram todo o lixo. Sim. Não sei se foi no próximo ou 2 domingos depois, eles foram lá, chegaram lá, tava a mesma coisa, cara. Meu Deus, cara. Eu acho que o pessoal faz rave ali, né? Festa clandestina e tal. Enfim, é ruim isso. É bem feio, né? Ninguém não gosta de andar num lixão, né? Ninguém não tem lixão em casa. Será que na casa então dos caras eles fazem isso também? Fora, né? Tomam coisa e jogam no chão? Pô, e daí o que adianta tu falar dos outros? Então, né... Uma coisa até uns anos atrás eu não fazia, mas depois que eu fiz um curso em 2014 sobre condutor ambiental. Eu fiz um curso de condutor ambiental aqui no Senai e tive muito contato assim com conservacionistas, assim, pessoas que eram ligadas ao meio ambiente e parques nacionais, assim, né? E aí eu acabei me tocando. Até casca de fruta, entende? Faz mal para a natureza. Às vezes ela faz a decomposição rápida e tal. Mas se for pensar, por exemplo, tu sobe um morro. Vamos dar um exemplo, Pico Batê, sobe um morro. Vai lá, come uma banana, joga a casca ali. Se no final de semana 100 pessoas subiram o Bateias e 100 pessoas comer banana e jogar a casca de banana ali, não sei se tem casca de banana ali, aí daqui a pouco começa a criar mosca, começa a criar bicho, começa a dar mau odor e vai ficar ali um mês, entendeu? Então eu também comecei a olhar para esse lado. E outra, que em Parque Nacional tem essa lei também de não jogar nem resto de fruta, porque as frutas hoje são feitas pela máquina aí da agricultura, a indústria da agricultura. Aí vai pesticida, agrotóxico e tal. E isso também está levando lá para a floresta. E às vezes pode um bicho comer, pode passar alguma doença para a vegetação da floresta e acabar matando. Aqui no Brasil não é tão visto ainda porque a gente não tem muito acesso assim a parque nacional. Mas, por exemplo, Nova Zelândia, né? Citar Nova Zelândia de novo, eles já são mais conscientes disso, sabe? Olha que interessante, complementando isso que tu falou. Esses tempos eu tava vendo uma pessoa postou lá no Facebook assim, ó, você que é ciclista,
sempre que você andar, carregue... Um cara postou um negócio assim, de carregar semente de fruta, para quando tu estiver andando numa área rural, tu jogar a semente, porque daí vai nascer árvore e não sei o que. Daí eu achei legal. Só que daí começou a ter uns comentários da galera falando assim, cara, mas tu não deve fazer isso porque tal árvore é de tal clima e daí às vezes tu pode mudar um negócio. Cara, era uma parada assim, tipo, tá, mas tu vai mudar o tipo de animal que pode ir ali por causa daquela fruta e... Achei... dá um desequilíbrio ambiental, né? Pode acontecer também. Eu achei interessante, porque eu pensei assim, poxa, o que os caras estão renando com o cara? O cara teve uma ideia legal, jogar uma semente ali. Não, é bacana, só né? que pensando... Pelas estradas, né? Onde que não tá... só que o negócio é que tu tem que pensar assim, pô, qual é a vegetação daqui? Que não adianta eu comprar uma semente de de um negócio lá, por exemplo, coco, né? Coco lá na Bahia, todo lugar tem. Aqui já não tem tanto, porque o clima não é tão propício a isso. Isso. Interessante demais, cara. É uma coisa que o cara era pra ser uma coisa boa, que nem, tipo assim, tu me falou uma parada agora que eu jogo a casca de banana. Mas era sempre levei no pedal. Eu também fazia isso, entendeu? Jogava e ainda até falava assim, adubo. Adubo, exatamente. Eu também, por causa que o cara lembra da compostagem e tal. Só que como tu falou, vamos usar como exemplo, não precisa ser 100 pessoas, mas pelo menos 20 pessoas sobe o pico da bateria no final de semana. Acho que bem mais. Pode ser que bem mais. Não, mas enfim. Se 5 jogar a casca de banana, e aí tu pensar que a casca leva um mês para decompor, e todo final de semana são 5 cascas de banana, tá ligado? Fica um negócio que... E o cara pensa que o cara tá fazendo bem. Tô jogando ali porque... Sim, exatamente. Então, quando eu vou pra floresta, treino, sempre coloco no bolsinho. O que eu trago, o que eu levo, né, eu trago de volta comigo. Então, nunca mais... Nossa. Pode acontecer, né, de cair fora e tal, se cair no chão a gente nem vê, mas aí é outra coisa, né? Aí outro dia passa lá e junta. Massa. Ô, Jonas, pra gente finalizar nossa conversa aí, cara, tu desceu o morro, a escadaria da igreja com a tocha olímpica na bicicleta. Como que foi essa parada? Como que foi o convite? Como que foi? Conta aí pra gente. Então, eu acho que o meu professor Renato Zirman, foi o meu professor de educação física na escola. A gente jogava xadrez muito. Eu aprendi xadrez com ele até, inclusive. Renato Zimmermann é um carequinha, baixinho? Ele dava aula no Vitória ou não? Não é carequinha. Não, então. É um cara musculoso, sim. Ele foi fotógrafo há muito tempo também. Não, acho que não. Pô. E aí parece que ele era envolvido aí na prefeitura. E eu acho que ele falou de mim, dos meus títulos, tal, que eu tinha conquistado. E o que eu já tinha descido a escadaria da igreja de bicicleta. Que eu tinha um videozinho, uns 15, 16 anos. Que eu desci a escadaria de bicicleta ali. E aí falaram nisso, tiveram essa ideia aí maluca aí de descer com a tocha olímpica. Aí me convidaram, aí no começo, até posso fazer, mas eu tenho que ver algum suporte para botar na bicicleta, porque segurar na mão, descer com uma mão no guidão, outra na tocha, não vai dar certo. Aí então o meu amigo Juninho Rosweiler, mora aqui na rua Itajaí, pedala também. Falei com ele, aí ele, eu posso fazer isso aí pra ti. Aí na época a gente não tinha a tocha, mas tinha mais ou menos as medidas dela. Daí ele pegou um tubo desses de plástico, assim, que vem em rolo plástico, sabe? E aí fez com uma prensa, assim, e deu certo, cara. Ele colocou ali, e aí a gente testou, e foi muito bom, assim. Não chegaram a testar com a tocha? Não, só... com a tocha não. Foi tocha... um pouco de medo ali, né? Desse alguma coisa errada. Porque o negócio não é o medo, é com medo é que, tipo assim, né, cara, é um negócio muito icônico, né? Tipo, se tu cai um tombo ali, né? Meu, se bobear ia sair lá no Jornal Nacional, o cara lá famoso, né? O cara tem o medo disso, né? O cara quer fazer um negócio bonito, que é um negócio importante, né, cara? Pô, não... Cara,
Eu só vi por vídeo Sim. a tocha, tá ligado? Então, foi um negócio bem emocionante, assim, né? Eu cheguei ali, 5.000 pessoas, eu jamais imaginava que ia ser tanta gente, assim. E aí, eu cheguei lá, tremendo, assim, né? Emocionado e tal, aí desci. Aí foi legal representar Gaspar, assim, foi uma festa bonita, assim. E eu acho que Gaspar deixou um destaque bem legal, assim. E espero que tenha representado o Gaspar de uma forma legal. Cara, não. Que a gente sempre batalha, assim, né, pelas coisas. Eu sempre tenho o meu sonho, né, de ser atleta profissional um dia, né, quem sabe. Ser tipo jogador de futebol, né, que só treina pra jogar futebol. Quem sabe um dia eu consiga treinar só pra ser corredor de aventura e tá aí nas etapas do mundo, correndo e tal. E, enfim, enquanto isso a gente vai trabalhando, se matando, né, treinando, dividindo tudo. E eu acho que o gasparense tem talvez essa característica, né, de gente batalhadora, trabalhadora, que se esforça e tem os objetivos, né? Enfim, ali foi mais um reconhecimento da descida da tocha, né? Porque eu acho que por trás de cada um, acho que a gente tem sempre um batalhador, um guerreiro aí, né? E como ela é pesada? Não, a tocha é leve, assim, né? Como Eu só fiquei com medo de me queimar mesmo, né? Porque até no vídeo parece eu me jogando um pouco mais para trás, assim, do que o normal, assim, porque o fogo vinha, como eu ia descendo, ela vinha meio assim. Ela tem, será que ela tem um cilindrinho de gás? Eu acho que era com cilindro de gás, ela. Tanto que eu acho que eu não, na época ficou até para mim comprar ali, mas eu não comprei, era 2 contos a tocha, eu não comprei. Eu acho que a prefeitura comprou. Mas eu não comprei, eu acho que eles devem ter, a prefeitura deve ter. Eles liberam isso Pra quem carregou, eles liberaram, né, pra comprar e tal. Mas eu não comprei, era muito caro, assim. Não, dá 2 contos. Mas a minha lembrança tá na memória, eu ganhei a camisa lá, tem a camisa de carregador da tocha. Isso é uma memória, né? Foi um negócio histórico, assim. Pô, então eles são inteligentes, né, cara? Porque, tipo, se 2 contos cada tocha, porque... se bobear ainda a prefeitura deve ter ajudado com algum incentivo e tal, né? Sim. O cara nunca sabe. Jogos Olímpicos é o evento maior do mundo, né? Do esportivo, né? É o evento maior do mundo na área de esporte. Então... eles vivem de marketing, patrocínios, né? Então, acho que tudo eles estão querendo ganhar. Não assim. tem nenhuma modalidade de aventura lá, não? Não. Tem dividido, vamos dizer, né? Porque tem canoagem lá, Sim, mas... isso tem, Tem as modalidades. Tem a bike, mas... Canoagem, bike, corrida, né? Isso tem. Só não tem corrida em trilha e tal. É que também a corrida de aventura, ela surgiu em 1989. É nova ainda. É nova, bem recente. E daí tem um esporte que é a modalidade de orientação, que é muito parecida, só que é mais a mais forte é a pedestre, né, que é a pé. Eles estão tentando colocar como um esporte de demonstração nas Olimpíadas, mas ainda não conseguiram. Mas está bem legal, eles têm acompanhamento por câmera, porque é mais em floresta, né? Aí tem um sprint de cidade, assim, que várias vezes eles passam num lugar para ter público, assim, que a orientação surgiu na Suécia. Aí então lá tá bem difundido isso, né? Aí a corrida de aventura surgiu na Nova Zelândia e, enfim, ainda são muito recentes, né? Foi a própria Nova Zelândia mesmo, foi criado lá? A primeira prova foi lá. Que massa. Em 89. Top. E aqui pro Brasil vem em 98, assim. Então quando tu começou, tinha 6 anos. 6 anos, A aventura, 2004? eu comecei em 2006. 2004 foi a bike, né? Tá. Aí 2006... 8 anos. 8 anos, Meu, era novo negócio. Eu tinha 18 anos na época. Hoje já tá com 33 aí, também. Massa. Cara, sensacional o papo, aprendi muita coisa. Queria te agradecer. Muito obrigado por tu ter vindo aí, cara, explicar, ensinar, contar as histórias aí, cara, foi top demais.
Te agradeço demais, cara. Sem palavras aí, cara, por esse tempo aí que tu disponibilizou pra gente aí. Ô, Blix, eu que agradeço, né? Você por ter dado esse espaço aí pra estar contando a história e tal. E queria também agradecer aí a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, principalmente ao de Gaspar, né? Principalmente ao Rony, diretor de esportes, o prefeito Kleber Vandal, toda a prefeitura de Gaspar aí que está acreditando na gente, está patrocinando a gente, eu e o Leandro aí para ir para o Paraguai, o Seba aí que sempre está apoiando a gente na parte de fortalecimento aí, ao Terra Top lá em Blumenau, que tem os equipamentos esportivos lá, o Bruno, né? Muita gente boa ele. E o JC aí que sempre está apoiando a gente, às vezes ajuda como pode. E, enfim, muito obrigado aí, né? Se precisar mais alguma vez aí, estamos disponíveis. Não. Se precisar. E também fica um convite aí aos gasparenses. Vou tentar batalhar aí por uma inscrição gratuita aí para as corridas de aventura, para a corrida de aventura que eu vou organizar em novembro, aí, 13, 14, 15 de novembro. Estou vendo o formato que eu vou fazer, mas a princípio eu quero fazer um curso de iniciação na parte da manhã e à tarde fazer uma corrida curta aí para os iniciantes. Quem tiver interesse aí, se tu quiser participar aí, Porra. tá... Não, vou... Tamo junto aí, cara. Não, vamos, eu quero participar sim. Né? Nem que na hora da corrida eu caminho, porque... Não, mas é isso aí, corrida de aventura não tem assim, tu vai lá só pra competir. Não, tem gente que só vai pra curtir e conhecer os lugares que a gente não vai num roteiro turístico, né? Que a corrida de aventura nada mais que é um roteiro turístico, só que não muito explorado. Né? Isso eu também deixei de falar, mas uma das coisas mais legais é isso. Tu fazer amizade, de tu ir em lugares assim que quase ninguém nunca passou lá. E é um lugar animal, assim, né? Por exemplo, eu estava organizando em 2014 uma prova aqui em Gaspar. Pô, eu conheci um ribeirão ali no lado de casa, com altas cachoeiras. Tinha uma cachoeira de 20 metros lá, no lado de casa. Não sabia, né? E aí, organizando, eu descobri o meu quintal de casa, né? E Gaspar é muito lindo, é um lugar propício, assim, para esse tipo de esporte, né? Tem muitos lugares ainda que eu nem conheço. A gente vai explorando pouco a pouco e vai conhecendo. Porra, massa, cara, massa. Cara, valeu mesmo. Vamos participar. Quem quiser, segue segue o Jonas, tá na descrição aí também o Instagram dele. Siga o Bike Podcast, também tá na descrição o Instagram. Queria agradecer a vocês que estiveram até aqui para assistir. Não esqueça, se quiser comprar uma rifa de bicicleta, no site Oba Ganhei, também link na descrição. E se você quiser ser um apoiador do nosso canal aí, link na descrição. Qualquer coisa, tamo junto. Não esqueça, deixa seu like, comentário, compartilhe e se inscreva no canal que você não vai perder nenhum episódio que a gente lançar aí. Então, muito obrigado, tamo junto e valeu!